Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. É sempre bom estar com vocês. Também uma responsabilidade muito grande, sempre trazer uma palavra de Deus, porque a palavra faz a diferença. O nosso espírito é alimentado pela palavra. E nós precisamos então aprender a servir bem e saber fazer as coisas, né, para apresentar aos irmãos. Como o pastor Hugo, hoje mais uns dois fazendo um café lá de manhã, né, pastor? Tem que saber, né, pastor? Então, mas é uma alegria estar com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Vença os temporais da vida. Amém, gente? Vença os temporais da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que eu quero ler com vocês, eu até fiquei preocupado, que será que o pastor vai pregar o meu texto aqui? Falou sobre Jó, mas graças a Deus ele só deu uma introdução aqui, né? Ai, Senhor Jesus. Jó capítulo 1, verso 20 e 22. Vamos ler esse texto. Esse texto diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Pai, fala conosco, dá-nos agora a tua direção. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para entender o que o Senhor quer de nós nesta manhã, o que o Senhor quer nos ensinar e falar ao coração. Te louvamos pela presença de todos e suplicamos que o Teu Espírito fale por meio de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, hoje eu quero falar sobre vença os temporais da vida. Eu queria começar perguntando: você já atravessou alguma vez na história da sua vida? Você já passou alguma vez na história da sua vida alguma situação, alguma luta, alguma provação, né, que se enquadre nesta categoria de temporais? Já passou por alguns temporais na sua vida? O temporal, como você sabe, é algo mais forte do que uma simples chuva. Não é verdade? Temporal é uma coisa bem diferente do que uma simples. Nós usamos a palavra temporal para fazer referência a uma chuva que é muito forte e de um poder avassalador. Por exemplo, às vezes a gente liga para alguém perguntando: aí, tudo bem? Como é que você está? O cara está lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí, como é que está? Está chovendo aí? Então o sujeito do outro lado responde: chovendo não, deu um temporal aqui. É diferente, sim ou não, gente? Pois é, temporal é a coisa mais séria. Então percebemos que foi algo fora do comum. Não foi uma coisa comum que aconteceu. E há problemas, então, comuns que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Existem lutas, provações e situações, circunstâncias que são comuns na vida de todos nós, no nosso dia a dia. Mas há também, às vezes, e eu espero que seja poucas vezes, né, menos do que a comum, há também muitas vezes quando há tempo que nós enfrentamos temporais na nossa vida. Não é uma lutinha, não, uma provaçãozinha, não, é um temporal mesmo, é uma coisa assim, sabe, às vezes meio assustadora. Às vezes nós enfrentamos temporais na família, problemas na família. Família é uma bênção, né, irmãos? Eu não conheço uma na Bíblia que foi família sem problema. Uma. E olha bem para mim, acredite se quiser, nem a família de Jesus. Família, depois do pecado entrou no, né, só a graça. Então, às vezes, nós enfrentamos
esse tipo de problemas que às vezes parecem um temporal, né? Na família, problemas da família. Às vezes nós enfrentamos temporais na vida afetiva, temporal na afetividade. Às vezes enfrentamos temporais na vida profissional, na empresa, no trabalho. Às vezes na vida financeira, não é? Atolados em dívidas. Eu fiquei assustado com o número de brasileiros que estão endividados. Parece que 80%, não sei quantos por cento dos brasileiros estão endividados no nosso país. São temporais na vida financeira. Às vezes enfrentamos temporais na vida emocional. Às vezes começamos a sentir ódio, depressão, angústia, mágoa e outras coisas mais. Começamos a ter sentimentos assim que são terríveis na nossa alma. Às vezes enfrentamos temporais na vida relacional, contendas, brigas, inimizades e confusão com as pessoas. E também, pastores que o digam, nós também enfrentamos problemas e tempestades e temporais na vida ministerial. Não tem como viver uma vida, às vezes, sem enfrentar alguns temporais, algumas tempestades, algumas provas. E em cada área da nossa vida, às vezes enfrentamos um temporal. Agora eu queria fazer algumas afirmações sobre temporais. Estão prontos? Primeira coisa, temporais acontecem e atingem a todos. Não vi nenhuma misericórdia. Vi alguém falar misericórdia, Senhor. Quando entra numa igreja mais penteca, diz glória a Deus. Como glória a Deus, irmão? Misericórdia, eu estou falando sobre temporal, né, meu? Mas temporais acontecem e atingem a todos. Segundo lugar, temporais não avisam quando virão e como serão. Olha, segunda-feira vai vir uma lutinha para você, assim, assim, nesse nível, senão não avisa. Temporais causam danos e trazem sofrimentos, sim. Meu irmão, minha irmã, se alguém disse para você que ser um crente é nunca sofrer, você foi, lamento lhe dizer, que você foi redondamente enganado. Até porque casa de crente é destelhado. Sim ou não, irmão? Casa de crente sofre enchentes. Crentes é assaltado e roubado. Crentes e carro de crente também é furtado e às vezes depenado. Sim ou não? Eu mesmo já tive 2 carros roubados. Hã? Depois do culto. Pior que fui sair aqui no meu carro. Ué, será que ele foi arrebatado e eu fiquei, gente? Agora tem uma quarta coisa interessante sobre temporais. Agora, se você não der um glória a Deus, aí a coisa, essa tempestade temporal vai demorar um pouquinho aí. Ah, vai. A quarta coisa é que temporais passam. Aleluia! Eles passam. Uma característica de todos os temporais da vida, e que a vida tem, e glória a Deus por isso, é que todos eles passam. O maior temporal, o maior dos maiores temporais, e já não haverá um outro igual. O maior temporal que já caiu sobre a face da terra foi no dilúvio. E foi terrível. E coisa alguma sobreviveu fora da arca de Noé. Foi global. Agora, sabe o que aconteceu? Passou. Diga agora, Deus. Agora, então, eu sei que a gente, quando é chato, fica fazendo isso, mas agora vale a pena. Diga para o seu irmão, irmão, vai passar. Diga, esse temporal vai passar. Aí, se você crê, se diz amém. Amém. Aleluia. Recebo. Temporal vem, molha, destrói, mata, murcha, ou melhor, machuca, e mais também passa. Amém, irmãos? Passa. Louvado seja Deus.
Então a questão, meu irmão, aqui não é querer evitar os temporais da vida, pois isso não depende de nós fazê-lo. Mas o que importa é depois que o temporal passa, se nós sairemos dele vitoriosos ou derrotados. É isso que importa. Como é que você encara o temporal? Como é que você vence o temporal? Como é que você vive no temporal? Como é que você reage ao temporal? Você é derrotado por ele, destruído por ele e sucumbido por ele? Ou você vence ele? Por isso o grande desafio é: vença os temporais da vida. Porque se o temporal vier e aniquilar você, e arrebatar você, ou quebrar você, ou moer você, ou destruir você, o temporal venceu você. Mas se o temporal vier e você souber se comportar durante o temporal, ele passa e então você cresceu, você aprendeu, você sofreu nele, mas você venceu o temporal. Amém, irmão? Amém. Alguma coisa de boa aconteceu em você. E se você está aqui hoje, nesta manhã, é porque o temporal passou. Diga a glória a Deus. Amém, irmão? Já passando por cada uma, né, irmãos? Os que têm mais de 30 sabem disso. Eu tenho mais um pouquinho só de 30, mais uns 10, 12, mais assim só. Agora, se o temporal está passando aí, meu irmão, mas se o temporal ainda está aí, em qualquer área dessas áreas que colocamos aqui, se o temporal está aí, se a luta está aí, se a provação está aí, se a confusão está aí, se o temporal ainda está aí na sua vida, nesse exato momento, creia, ele vai passar. Então, algumas perguntas. O que fazer para não sucumbir no temporal? O que eu devo fazer? Está difícil, pastor. Eu sei que está. Como agir na hora do temporal? Qual deve ser o meu comportamento quando eu estiver passando por lutas, dificuldades, tribulações, angústias, sei lá o quê? Como ser vitorioso diante dos temporais da vida? Entenda isso, meu irmão. Árvores sem raiz não suportam temporais. Amém, irmãos? Amém. Árvores sem raiz não suportam temporais. Crente sem raiz, crente sem fundamento, crente que não tem maturidade cristã, que não lê as escrituras, que não ora, crente que não tem fundamento doutrinário, bíblico, das promessas de Deus, que acabamos de cantar, essas coisas lindas sobre Deus, não suporta temporais. Uma das pessoas da Bíblia que mais enfrentou o temporal foi Jó. Quantos conhecem a história de Jó? Então não precisei ler do versículo 1 até o 22, que era muito comprido, mas você já conhece. O homem perdeu tudo. O homem era reto, santo, né, temente a Deus, orava para os seus filhos, gostava seus filhos gostavam de uma baladinha, né? Gostava de umas baladas. Alguns sabadão sertanejo, para quem gosta de sertanejo, misericórdia. Mas também. Homem íntimo, mas perdeu tudo, irmãos. Perdeu todos os seus bens e perdeu os seus filhos e a sua saúde. Fora os amigos, né? Um amigo desse, prefiro ficar sem amigo a vida inteira com os amigos desses, que acusava Jó diretamente. Então, uma das pessoas da Bíblia que mais enfrentou o temporal foi Jó, e é nele que vamos encontrar argumentos e elementos para a nossa reflexão nesta manhã. No texto que lemos está um relato de um homem atingido em cheio pelos temporais da vida. O temporal veio e ele começou a receber informações após informações, que começou a cair sobre a vida dele, sobre as perdas que ele estava tendo. Jó, profundamente abalado pelos temporais que sobre ele caiu, diz a palavra de Deus que ele diz assim, que Jó se levantou profundamente triste
abalado, arrasado emocionalmente, ele rasga as suas vestes, raspa a cabeça em sua absoluta entrega a Deus, e ele se prostra com seu rosto em terra, e ali ele adora a Deus. Ao fazer isso, ele realmente reafirma a sua fé incondicional a Deus. Amém, irmãos? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, surja o que surgir, e não doa o que doer, não interessa, eu vou continuar confiando em Deus. Temos aqui então, nesse texto, alguns conselhos da palavra de Deus, que se você deseja vencer os temporais da vida, você precisa aprender isso. Estão prontos para aprendermos juntos o que Jó fez? E o que o levou a ele vencer o temporal, sim ou não? Sim. Então a primeira coisa, vamos lá. Vença o comodismo. O texto diz, então Jó se levantou. Amém, irmãos? Amém. Não fica lá, não, ai meu Deus, a luta, ai, coitado, ai, sabe? E aí, não fica assim, não. Levanta, faz alguma coisa, irmão. Se mexe. Sai dessa lamúria, dessa murmuração, amém? Em meio às tempestades da vida, você precisa ser proativo, você precisa se esforçar para vencer e não se conformar. Eu estou nessa luta, é luta mesmo, é confusão, é desordem, mas meu Deus vai me dar graça, meu Deus vai me dar vitória, eu vou sair dessa miséria aqui. Mas não fica não... Levanta, meu irmão. Isso significa sair da sua zona de conforto para agir, evoluir, aprender a crescer e buscar resultados fugindo da inércia. Uma luta mesmo, acho que eu vou morrer aqui. Morre, irmão, morre que eu vou fazer o seu sepultamento. Vai em paz. Paraíso é bom, irmão. Melhor estar lá do que aqui, mas meu, não dá. Não dá. O comodismo é a aceitação passiva da situação. Eu me conformo. Eu nasci mesmo para passar por isso. Eu acho que eu fui muito pecador. Tenho muitos pecados, eu mereço. Esse temporal, essa coisa ruim, essa dor, essa confusão, eu mereço. Fica ali, ai. Ô, irmão. Se conforma com a situação. O seu oposto é a busca ativa por melhoras. Está confuso, está ruim, eu vou buscar melhor, eu vou buscar solução, eu vou buscar um jeito de vencer e passar por esse temporal. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, em tempos de temporais na vida, vença o comodismo, não se conforme com a situação, levante-se e vença o temporal. O texto diz que então Jó se levantou. Aí eu pergunto a você que já passou pelo temporal, está passando, você está deitado, dormindo, prostrado, chorando, ou você... Aí, irmã, levanta, isso mesmo. Sai desse comodismo, sai desse choração, sai dessa comiseração, ai, dó, ai, pena, ai de mim, sai disso, irmãos. Tempestade vem e passa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa que você precisa fazer, não precisa andar, vamos lá, assuma os seus sentimentos. O texto diz, em sinal de tristeza, Jó rasgou as suas roupas e rapou a sua cabeça. Então assuma os seus sentimentos. Se a coisa veio e é triste, pode ficar triste, não tem problema nenhum. Só não fique prostrado lá. Jogado com um quarto escuro, quer sair de nada, quer fazer nada, não quer buscar a solução, não. Mas pode expressar seus sentimentos, sim. Se tiver que vontade de chorar, chore tudo, amém, irmão? Esse negócio de velório, irmão, vim aqui, irmão, perdeu seu filho, sua mãe, chora não, irmão, tenha fé. Para com isso, irmão. Não, pode chorar tudo, chora aqui, pode lambuzar, chora. Não tem esse negócio, tem fé. Você não tem fé, irmão? Você não tem fé? Eu tenho fé, mas eu tenho alma também, eu tenho emoção também, seu jumento. Então o que acontece?
A gente não pode esconder sentimentos. A gente às vezes está com luta, a gente fica com tristeza, fica com raiva. Pode ficar com raiva, amém, irmão? Eu não sabia que podia ficar com raiva. Pode. Eu não sabia que podia ficar com vontade de dar um murro a alguém. Pode. Só não faça isso, mas pode. Porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não. Mas pode ficar com raiva, irmãos. Pode ficar irado. Pode ficar indignado. Pode ficar cabisbaixo. Não precisa estar mostrando fé. Eu sou crente, eu vou vencer. Não, eu sou crente, vou vencer. Eu saí lá, eu vim para o culto, fiquei enterrado. Eu não vou na igreja, não. Estou na luta, estou temporal. Não vou no culto, não. Não, levanta e vai. Vem fazer alguma coisa. Mas ao chegar, encontrou os irmãos, não precisa dar mais, eu estou bem, eu sou crente, estou em fé, tudo bem. Não, pode mostrar a sua tristeza, irmão, ora por mim, não estou bem. Não tem problema, tu vai chorar com você, tu vai ficar com raiva com você também, entendeu? Não tem problema. Mas não esconda sentimentos. Jó ficou triste, ó. E não só Jó ficou triste, Jeremias ficou triste, Elias ficou triste, Jesus ficou triste, o apóstolo Paulo ficou triste. Nenhum deles escondeu seus sentimentos em horas de lutas grandiosas e temporais. Então assuma os seus sentimentos, permita-se sentir. Não posso nem sentir. Irmão, você não pode ficar com raiva. Isso é obra da carne, irmão. Obra da carne é um murro, no irmão. Não dei, eu só estou com vontade, irmão. Entendeu? A obra da carne é ir lá e dar um murro. Agora, ter vontade não é vontade da carne, é sentimento. Ao longo dos dias, muitas pessoas preferem mascarar os seus verdadeiros sentimentos, pois não querem ser vistos como qualquer emoção que não seja felicidade. Ele não gosta de mostrar que ele é triste, que ele está luto, não, ele gosta de mostrar que ele é um crentão, que ele é uma crentona e que ele está sempre feliz, que ele é um santo. Nossa, é uma maravilha, tal, é uma maravilha. Só pôr uma câmera 24 horas nele igual o Big Brother, você vai ver como ele é, fora do... Entendeu? Alguém já disse: eu prefiro ser uma pessoa autêntica e decepcionar algumas pessoas do que me esgotar para manter uma fachada de perfeição. Nossa, aquele ali, eu nunca vi ele triste, nunca vi ele bravo, nunca vi, nossa, aquele ali, eu não sei se é anjo, querubim, serafim, não sei o que é, mas é diferente. Então entenda, meus irmãos, em tempos e temporais, não camufle os seus sentimentos, tristeza, raiva, etc. Dê-se permissão para sentir o que você sente, sem julgamento. Você não tem que esconder, fingir ou sentir-se mal por não estar sempre forte, por estar sempre firme. Não, você não precisa ter vergonha disso, você não se importa com o que as pessoas vão dizer de você. Você não é fraco, você é um ser humano e você nunca tem que se desculpar por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa. Renda-se diante de Deus. A Bíblia diz que depois ajoelhou-se e encostou seu rosto no chão. Renda-se ao Senhor, entrega-se. Render-se aqui tem a expressão de quando você está numa guerra, alguém levanta a bandeira, lembra aquela bandeira branca? A pessoa vai se rendendo, estou aqui, ó. Não vou lutar por mim mesmo, não vou tentar batalhar essa batalha que não é minha, mas eu vou me render diante do Senhor. Vou ficar na presença dEle. Glória a Deus. Render-se a Deus é um ato de entrega total e confiança. Não é de derrota, significando ceder a própria vontade para seguir o plano de Deus. Eu me rendo, Senhor. Estou passando por isso, o Senhor entende isso, o Senhor compreende isso, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu não sei nada, não consigo fazer nada, não tenho capacidade de ser nada, mas eu estou aqui diante do Senhor, prostrado, sabendo que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é, e que é o Senhor, que o Senhor e que o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, quando estamos rendidos ao Senhor, né, a redenção sempre envolve confiança. Como cristãos, submetemos nossas vontades aos planos e planos imperfeitos e confiamos no nosso Deus que tem planos perfeitos para nós. A gente nunca sabe que está passando por isso, mas Ele sabe, amém, irmão?
A rendição sempre envolve confiança. Significa que mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo, ou porque confiamos que os planos de Deus são melhores que os nossos, mesmo quando isto dói, e dói muito mesmo. Nós dizemos assim: eu não sei o que o Senhor está fazendo, Deus, mas vou confiar, Senhor, e sair, louvado seja o seu nome, e sair do seu caminho. Não sei o que está acontecendo, não sei porque, mas vou sair do teu caminho e vou deixar o Senhor trabalhar, vou deixar o Senhor fazer, vou deixar o Senhor realizar o que o Senhor tem em mim, através desses temporais. Amém, irmãos? Amém. Renda-se a Ele. Próximo diante dEle. Uma outra coisa. Estou indo já. Adore a Deus na prova. É fácil adorar a Deus quando está tudo bem, né, irmão? Aí a gente pula, dá... Aí está na tempestade, nem mexer, mexe, fica de um lado assim. Nós precisamos aprender a adorar a Deus quando estivermos passando as maiores lutas da vida. Eu agora, nesse momento, não digo um temporal, como na luta, mas estou passando um dos momentos mais difíceis da minha vida, que é a separação da minha mãe. Mamãe está internada num hospital em Sorocaba, ela não tem condições mais de ficar em casa conosco. Eu cuidava de mamãe 24 horas por dia. Mamãe está bem, consciente, ela canta hinos, eu vou lá, ela canta, ela ora, ela ri, ele brinca. Mas é verdade, por causa do coração e a circulação, então as coisas já começaram a surgir, as pernas já começaram a ficar inchadas, inflamadas, está com antibiótico, a tendência está subindo, tomando os órgãos, ela partir. Tá? Então, são dificuldades difíceis, são separações difíceis. Eu já disse a vocês uma vez aqui, mamãe teve 5 filhos, 4 já partiram. O meu irmão gêmeo partiu há 3 meses, que eu sou gêmeo, Paulo e Silas. E só ficou eu. Então são momentos difíceis, duros. Tenho chorado muito, muitos dias e muitas noites lá em casa, passo pelo quarto dela, e choro, e falo com o Senhor e tal. Por quê? Porque eu sei que pode ser um temporal, mas embora seja um temporal tão natural, né? Porque essa é uma coisa natural da vida, não é mesmo? Mas são coisas que entristecem. Mas não escondo meus sentimentos. Choro, falo com os colegas, ligo, beleza, estamos junto comigo, visitar a mamãe, vamos, aquela coisa toda. Mas veja, mas não deixei de adorar. Eu continuo pregando, eu continuo orando, eu continuo servindo, eu continuo adorando e louvando meu Deus. Por quê? Porque é assim que tem que fazer. Veja o que Jó fez. Encostou o seu rosto no chão e adorou a Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode deixar de adorar. Amém. Não vou na igreja hoje porque eu estou numa luta muito grande. Ou seja, você não vai vir adorar a Deus por causa da sua luta? Entendeu? Adorar a Deus em tempos difíceis é um ato de confiança que transforma a dor em propósito, focando na soberania e bondade divina, não nas circunstâncias. Entenda que Deus é bom, mesmo quando a vida parece injusta ou dolorosa, entenda, Deus é bom. Então você precisa tirar os olhos das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo, que são temporais, e colocar os seus olhos em Deus, prostrar-se diante dEle, olhar para Ele, pela bondade dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, a fidelidade dEle, a justiça dEle, amém? E adorá-lo por aquilo que Ele é, e Ele é bom. Eu não sei porque em tempos de dificuldades nosso Deus diminui, mas que Ele fica pequenininho, parece que ele fica fraquinho, parece que o diabo é mais forte que Deus. Que é isso? O diabo nunca será mais forte que o nosso Deus. Transforme a dor em um convite para se aproximar de Deus, confiando que Ele tem o controle. A adoração verdadeira é feita em espírito e verdade, tornando-se uma arma espiritual e um conforto na provação. Louve a Deus com sapato ou sem sapato, louve a Deus em tudo, assim como Paulo e Silas na prisão, cante e ore, mesmo com feridas emocionais ou físicas, nunca deixe de adorar a Deus.
Declare a sua fé, faça declarações de confiança, como eu creio em Deus, mesmo que a situação seja assustadora, eu creio em Deus, eu espero em Deus, eu sei que Deus vê, que Deus sabe, eu sei. Quinta coisa, já estou indo para o final, digam graças a Deus. Obrigado. Não blasfeme contra Deus. Em tempo de provação, irmãos, guarde a sua língua. O texto diz, eu acho que esqueci de colocar o texto, né? Está vendo? É difícil, pastor da antiga, com essas tecnologias, né, irmão? Você viu que apareceu? Mas era só o texto, né? O texto diz, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus fala alguma. Ele não abriu a sua boca contra Deus. Amém, irmãos? A blasfêmia contra Deus envolve ações, palavras ou atitude de ódio, desafio, maldade ou censura contra Deus ou desprezo. Veio um temporal e Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Desde quando que Deus vai esquecer de você? Ele morreu por você, Ele veio por você, Ele morreu por você, Ele venceu o pecado, o mundo, o inferno por você. Vai esquecer de você? Ainda que uma mãe que amamenta venha e possa esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então para, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim. Fica falando coisas, bobagem. Deus não esquece. A blasfêmia consiste em ser contrário a Deus e dizer palavras de censura que contêm maldade sobre o Senhor. O Senhor não me livrou disso. O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo. E fica falando coisas a respeito de Deus, com raiva de Deus, falando besteira de Deus, coisas que não tem nada a ver. Porque está passando por dificuldades. Não faça isso, irmãos, guarde a sua... Em tudo que Jó passou, ele não abriu a sua boca para falar palavra nenhuma, atribuir culpa nenhuma a Deus. O que você costuma falar quando você está passando por provas? Glória a Deus, aleluia, né? Como a gente fala abobrinha, né, irmão? Fala sério. Ainda mais quando encontro com os irmãos, né? Com as irmãs vai chegar. E aí, como vai? Meu Deus, não sei que Deus não sei. Acho que Deus está ocupado demais. Acho que eu vou voltar a orar de madrugada, porque madrugada a filha é menor, porque de dia eu oro, de tarde, mas Deus não me ouve, eu estou com... Sabe? Meu Deus. Jó passou pelo que passou, mas não blasfemou contra Deus. Em tudo isto, em perda de todos os seus bens, perda de todos os seus filhos, perda da sua saúde e quase perda da sua mulher, que não estava aguentando mais também, que falou umas besteiras para ele. Perda dos amigos. Mas não atribuiu falta alguma ao Senhor. Então, quando estiver passando por lutas, seja qualquer área, pare de reclamar, de murmurar. Não murmura não. Adore a Deus. Evite blasfemar contra Ele. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é poderoso. Amém, gente? Ele é meu Deus, eu o amo, eu sei que Ele me ama. Aleluia. Vai indo. É assim que se vence. E por último, exalte a soberania do Senhor. O texto diz, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Exalte Ele, glorifique Ele e diga que Ele sabe o que faz. E diga que Ele é Deus. Fale sempre coisas boas para Deus. Agora se fosse você falar, nu, eu saí do ventre da minha mãe, trabalhei 45 anos na fábrica, ou no comércio, construí minha casinha, ajudei meus filhos, agora estou em falência, problema de diabetes, pressão alta, coração.
Ah, não sei o que aconteceu comigo. E fica assim no celular. Me lembra, meu? Nu saí. Tive muitas coisas, perdi tudo, não vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora sai nu e quer voltar com bagagem, caminhão, com empresa, com tudo. Ah, irmão. Eu nunca vi ninguém sendo enterrado levando mudança junto, caminhão, geladeira. Não mexe na minha geladeira no micro-ondas. Meu ferro de passar roupa. Leva o ferro, põe no caixão o ferro, leva junto o ferro. Não, irmãos. Nós temos que bendizer ao Senhor. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem permissão de Deus e nada pode impedir que Deus de cumprir os seus planos. Então tudo está sob o domínio de Deus. Então nada, presta atenção, nada vem sobre a nossa vida, nada chega sobre a nossa vida, nada acontece sobre a nossa vida antes de que passe pela mão do Pai. Amém, irmãos? Se chegou, é porque o Pai permitiu. E se o Pai permitiu, Ele tem um propósito. Por isso, devemos em tudo exaltar a soberania de Deus sobre a nossa vida. Concluindo, vença, meu irmão, minha irmã, vença os temporais da vida. Você não pode escolher o tipo de tribulação, de luta e provação que você vai passar, mas você pode escolher que tipo de decisão você vai tomar diante da má sorte, diante da amargura, do desespero, do medo, da solidão, dos sonhos que foram usurpados e dilacerados. Você pode escolher qual é a decisão que você vai tomar. Essas coisas não destruirá você, mas o que te fará vencedor ou perdedor diante dessas coisas é o que você vai decidir fazer diante delas. Agora olha que coisa interessante. São as tempestades, repita comigo, são as tempestades que fazem os carvalhos aprofundarem suas raízes. Que crente, Deus quer crente com raiz, crente de raiz. Deus não gosta de crente de Nutella não, irmãos. Raiz. O justo como palmeira, mas não cai. Não será abalado. É isso que Deus quer do justo. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar o seu caminho, o seu coração, a sua alma, a sua vida. As confusões, os enroscos e os embaraços que você está metido, às vezes vêm para limpar você. E nenhuma tempestade é eterna. Logo, logo, os céus se abrirão. Não há vento. Agora, se não der um glória a Deus também, fica difícil pregador, hein? Não há vento, tempestade, furacão ou tornado que não obedeça quando Jesus disse: aquieta-se. Com um amenzinho desse, glória a Deus desse, vai continuar ainda uma chuvinha, mais uma semana. Mas eu vou dar mais uma oportunidade. Veja, nós estamos acanhados para as coisas de Deus, né? Quem sabe Ele quer que fique mais 6 meses no temporal, né? Então, não quer nada, meu. Vamos dar uma glória a Deus, vou repetir. Não há vento, tempestade, furacão, o tornado que não obedeça quando Jesus diz: aquiete-se. No meio da tempestade, você nunca estará sozinho. Ou Jesus está no barco com você, ou Ele estará caminhando em sua direção para dar um basta nesse temporal. Mas você nunca está sozinho. Então, em tempos de temporais, vença o comodismo, assuma os seus sentimentos, renda-se ao Senhor, adore a Deus no abismo e evite blasfemar contra Deus.
e exalte a soberania de Deus, e você passará esse temporal cantando aquela canção, né, daquele... Tem um hinário bom que falava sobre tempestade, não tem? Não, é um hino antigo que tem, como é que eu esqueci? Fugiu agora da minha mente. Fala sobre temporais. Um hino tradicional. Não lembro. Coloque-se em pé, vamos orar, depois nós vamos passar a palavra aqui, as crianças vão chegar. Oi? Sossegai. Como é que dizia o coro mesmo? Ó mestre, o mar se revoltam, as ondas nos dão pavor, né? Tem essas coisas. As ondas dão pavor, mas as ondas obedecem ao meu mandar. Glória a Deus. Então, quando elas chegam, e eu faço o que eu faço, ele se levanta e faz as ondas cessarem. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela oportunidade boa que tivemos de ouvir a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra. Ajuda-nos a entender, Senhor, que as provações da vida, quando elas chegam, claro, sempre tem um propósito. E a Tua palavra diz que os Teus propósitos, que é a Tua vontade, é sempre boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos em tempos de provações, em qualquer área da nossa vida, lembrar dessas pequenas coisas aqui que encontramos, mas poderosas coisas que encontramos na prática da vida de Jó, quando passou por aquele tremendo temporal na sua vida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a aplicar essas verdades e lembrar delas nos dias. E assim, triunfaremos sobre tempestades e tempestades, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém?